Olá! Bem, estou aqui hoje fazendo essa transmissão com vocês com o objetivo de esclarecer uma dúvida que eu acredito que seja muito recorrente na maioria dos candidatos que prestam concurso para os cargos de analista e técnico de tribunais. Quando chega o momento de divulgação das notas na fase discursiva, muitos candidatos se questionam se vale a pena recorrer da nota dessas fases, se vale a pena recorrer da nota da redação, do estudo de caso, se vale a pena recorrer da fase discursiva desses concursos. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu preciso me apresentar para vocês. Meu nome é Maria Laura e nos concursos de analista judiciário já obtive aprovação no Ministério Público de Pernambuco, no TRE de Pernambuco e no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Com relação a esse último, eu me sinto muito segura para abordar essa temática, pois obtive um rendimento na minha redação de 98% de aproveitamento. E isso posso falar com segurança que foi fundamental, não apenas para garantir a aprovação, mas a tão sonhada e desejada nomeação. Isso reforça apenas para vocês acerca de quão relevante é essa fase discursiva, de quão relevante e como pode fazer a diferença da nota obtida. É muito comum, muito recorrente que os candidatos eles se preocupem demasiadamente com a fase objetiva, estudem bastante essa fase da prova e realmente deve se dedicar bastante a essa fase da prova. Porém, não se pode esquecer jamais, isso não pode ser um fator impeditivo para justificar, para negligenciar o estudo da redação, o estudo da fase discursiva. É certo que ela pode fazer total diferença no seu resultado final. Então, desde já, gostaria de reforçar acerca da importância do estudo dessa fase discursiva. Não negligencie o estudo dela, certo? Então, havendo a cobrança da fase discursiva, as bancas geralmente optam por dois caminhos. Ou a banca vai exigir que os candidatos apresentem uma redação, ou vão optar para que seja realizado um estudo de caso. Sendo uma redação, é recorrente que opte-se pelo gênero dissertativo argumentativo. Nesse gênero, o tema ele é apresentado, ele é posto aos candidatos. Tanto pode ser de uma forma direta, de uma forma clara, de uma forma que o candidato extrai o tema sem precisar muitos aprofundamentos, ou pode ser que o tema ele não fique tão claro, não seja apresentado de forma tão nítida. O tema ele pode ser posto através de um texto, de uma extração de revista, de um jornal, de um livro, o que dificulta certamente e deixa os candidatos um pouco mais inseguros acerca da extração do tema. Porém, não é nada de outro mundo, nada muito um dificultador maior. Apenas é mais comum em provas que exigem um pouco mais do candidato e é de se esperar que se realmente façam isso as bancas. Então, o tema ele pode ser apresentado tanto de forma clara, objetiva e direta, como ele pode ser também exigir dos candidatos a extração através de um texto que lhe é posto. A redação, ela geralmente há um número máximo e um número mínimo de linhas, que em regra varia entre 30 e 45. Nessa forma de gênero textual, os candidatos eles devem apresentar o seu conhecimento de mundo acerca do tema exigido, com ideias concatenadas, com ideias ajustadas, na forma de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o tema ele já deve ser apresentado pelo candidato. O tema ele deve ser abordado, ainda que de forma tangencial, mas ele já precisa ser apresentado pelo candidato. O desenvolvimento é o momento de aprofundar, de discorrer acerca daquelas ideias que foram postas,
que foram exigidas dele. E a conclusão é o momento final, é o momento em que o candidato ele vai fazer o resumo do seu raciocínio, a concatenação das ideias que foram postas, ou ele vai apresentar uma solução para aquele problema que lhe foi posto. Em regra, as bancas têm a tendência de apresentar temas com relevância social. Então, geralmente, o candidato ele pode se sentir à vontade para apresentar uma solução para aquilo na conclusão. Agora, vale destacar que não é o único modo de se fechar uma redação. A redação ela pode ser concluída de outros modos, não necessariamente com a apresentação de uma solução, e ainda assim o candidato pode ter uma nota excelente. Não sendo a exigência de uma redação, o outro modo muito comum das bancas exigirem dos candidatos nessa fase discursiva é um estudo de caso. No estudo de caso, uma situação é apresentada aos candidatos e dela devem ser analisadas para que se proponham soluções para aquilo que lhe foi apresentado, para aquilo que lhe foi posto. O candidato deve estar atento, então, para a apresentação de soluções. Certo? Vendo que os modos pelos quais a banca ela pode exigir dos candidatos nessa fase discursiva, é válido questionar, mas o que é que a banca vai observar na minha redação, no meu estudo de caso, para dar uma boa nota? Quais são os critérios necessários a que serão exigidos pela banca e que eu, candidato, preciso ficar atento para obter uma boa nota? Primeiro, antes de qualquer coisa, para ser um bom escritor, é fundamental, é básico conhecer a gramática. A ortografia é o primeiro item a ser observado pela banca. O candidato conhece a língua dele, ele conhece a gramática da língua portuguesa, é um bom escritor, ele conhece a pontuação, conhece a ortografia. Não adianta o candidato ele ter um ótimo conhecimento de mundo, saber falar bem, conhecer a relevância do tema que ele foi apresentado, apresentar ótimas ideias, mas o texto dele é um texto corrido. Apresenta um parágrafo inteiro sem uma vírgula sequer, digamos. Como é que uma prova dessa vai ser bem avaliada? É primordial que o candidato conheça as regras ortográficas, conheça o português. Saber a língua dele é o ponto básico, é o ponto inicial para ser um bom escritor. Além disso, outro ponto relevante para as bancas é a coesão e a coerência no desenvolvimento das ideias no texto pelo candidato. Ou seja, o candidato ele tem que apresentar ideias concatenadas. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sendo um texto dissertativo argumentativo, precisam estar concatenados. É necessário harmonia entre os parágrafos. Harmonia é a palavra-chave. O candidato ele não pode apresentar uma ideia na introdução que vá de encontro ao que ele apresentou no desenvolvimento. Fica algo sem nexo e sem sentido. Então, a coerência do texto é primordial. E, além disso, a coerência, o uso de expressões que sirvam para interligar o texto. Por exemplo, contudo, todavia, nesse sentido, nesse contexto, são apenas exemplos de forma de demonstrar uma coesão entre as orações, entre as frases do texto, de modo que a ideia que ele quer expressar seja facilmente entendida pelo aquele examinador que está lendo a sua prova, certo? As ideias precisam ser coerentes e há necessidade da coesão entre os parágrafos, entre as frases, entre os períodos do texto. Além disso, o candidato ele precisa demonstrar que tem uma boa escrita. Mas o que é isso? O candidato ele precisa demonstrar que o nível vocabular dele é coerente com aquele cargo que ele almeja. Ele precisa demonstrar que está a par do cargo, que ele merece estar nesse cargo. E ele vai demonstrar isso já na sua redação.
no seu estudo de caso. Ele vai demonstrar que possui uma propriedade vocabular compatível com o cargo. Com isso, o candidato não é para apresentar palavras rebuscadas, querer impressionar o examinador. Não, longe disso. Mas ele precisa demonstrar que ele possui um nível vocabular compatível com o cargo que ele almeja. Se ele deseja o cargo de analista judiciário, ele precisa já demonstrar desde esse momento que ele tem uma propriedade, que ele tem um conhecimento que é compatível com esse cargo. Então, expressões chulas, expressões vazias, não são compatíveis. O candidato tem que demonstrar esse conhecimento. E, por fim, é o conteúdo, o domínio do conteúdo. O candidato, ele tem que demonstrar que ele conhece acerca daquela temática. Ele não é um ser alienado, sendo um tema de relevância social, ele tem que demonstrar que está a par, que é sensível àquele tema. Muitos candidatos é comum que se atentem apenas a esse domínio de conteúdo. Mas observe que além do domínio do conteúdo, que sem dúvidas é um requisito muito relevante na atribuição da sua nota, há outros pontos que passam desapercebidos pelo candidato. E caso você fique atento aos demais pontos, pode ser a diferença entre a sua nota e a dos seus concorrentes. Dito isso, é muito comum que se questione, voltamos para a pergunta inicial, vale a pena recorrer desses recursos? Vale a pena interpor um recurso da fase discursiva da minha prova de analista ou de técnico? Bom, nesse ponto, eu gostaria de frisar uma verdade que eu trago comigo enquanto concurseira, enquanto estudante, que o recurso ele não deve ser visto apenas como uma faculdade do candidato, mas ele deveria ser visto como uma imposição, uma fase do concurso, uma oportunidade que é dada a todos de majorar a nota. A todos é dada essa oportunidade e ela não deve ser negligenciada, ela não deve ser desprezada, exceto em uma hipótese excepcional que comentarei. Mas o recurso foi responsável pela majoração da nota de inúmeros candidatos, fazendo com que ele ganhasse relevantes posições que mudaram a história da vida dele, que modificaram a possibilidade de serem nomeados em decorrência da majoração da nota pelo recurso, ou então o recurso foi responsável pela mudança de classificação, de candidato que a priori estava considerado reprovado, para aquele candidato que posteriormente, com a interposição do recurso, passou a ser considerado aprovado. Então, o recurso é de extremamente relevância, sobretudo nesses concursos de analista e técnico, que, como vocês bem sabem, décimos podem ser suficientes para que haja dezenas ou até centenas de candidatos entre si. Então, o recurso, sem dúvida nenhuma, deve ser interposto pelos candidatos, deve ser visto como uma oportunidade de majoração de nota, deve ser visto como uma fase realmente do concurso, deve ser levado com seriedade. Mas quando que não vale a pena recorrer? Que hipótese excepcional é essa que você falou que não vale a pena recorrer? Bom, não vale a pena recorrer quando o edital do concurso, é raro, mas acontece, do edital do concurso prevê que o recurso possa proporcionar a redução da nota. O candidato ele tem que ficar atento no edital do seu concurso. Se por acaso houver essa previsão, o recurso ele deve ser visto com mais cautela. Ele apenas deve ser utilizado naquelas situações em que você olha a sua correção e observa que houve um erro flagrante da banca. Determinado item, por exemplo, que você pôs, está presente no espelho e não foi pontuado.
houve uma flagrante falha na correção, quando você se sente mais seguro para interpor o recurso diante de uma evidente falha na correção da banca, ainda que haja essa previsão no edital de que há possibilidade de redução de nota, o recurso ele tem que ser apresentado pelos candidatos, sem temor. Há necessário de observar e ter essa cautela no momento da interposição do recurso. E, bom, para finalizar, é relevante destacar que a escrita, assim como qualquer outra habilidade que nós desejamos adquirir para a nossa vida, ela requer dedicação e esforço. Requer muito esforço. Ninguém nasce sabendo escrever. É um trabalho constante que requer disciplina. O candidato, para desenvolver uma boa escrita, apresentar um texto coerente, ele não vai apresentar isso com um estudo esporádico. Não, ele precisa ser constante, ele precisa ser firme no seu propósito, no desenvolvimento dessa habilidade da escrita. Então, mantenha-se firme nesse trabalho, mantenham-se firme no estudo da parte discursiva de seus concursos. Não negligencie jamais o estudo. Foca em si na parte objetiva, mas isso não pode ser motivo para vocês negligenciarem o estudo da parte discursiva de seus recursos, da parte discursiva de seus concursos. É importante. E, principalmente, não negligencie o poder que há na realização de um recurso. Como já disse, o recurso ele pode sim mudar o seu rumo naquele concurso, mudar a sua história, mudar o seu status de reprovado para aprovado, ou então, através dele, garantir posições que antes você não tinha, mudar drasticamente a sua situação naquele concurso.